É isso que a gente vai ver agora na apuração da Renata Agostini, por exemplo. A Renata falou com o Sóstenes Cavalcante, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, com outros próceres desse setor. Renata, a preocupação de Bolsonaro é em perder ou ver esse elo fragilizado por conta das acusações que pesam sobre os pastores. Como é que está a Frente Evangélica nesse momento? Dani, primeiro, isso causa um abalo, a prisão de Milton Ribeiro causa um abalo na relação do governo com a bancada evangélica, com a frente evangélica ou ainda com o segmento? Foi uma das primeiras coisas que eu perguntei a Sóstenes Cavalcante, deputado do PL, aliado do presidente e que lidera a bancada evangélica, a frente evangélica. Ele disse que não. Veja só, gente, a gente está falando de um aliadíssimo do presidente, mas a gente está falando também de um aliado que cobrou muito que o governo fosse rápido para afastar Milton Ribeiro e de uma bancada que não apoiou o nome de Milton Ribeiro lá atrás, né? Tinha outra sugestão. O que ele diz? Não. O desgaste que houve foi no que a gente entendia que era uma demora para fazer o que Bolsonaro entregou, que era afastar Milton Ribeiro. Isso aconteceu. Agora a prisão, ela ajuda a completar para, inclusive, o eleitorado evangélico, o discurso de que houve punição. Ele deu, inclusive, Dani, uma explicação de quando acontece alguma coisa com um membro da igreja. Então, quando um membro da igreja é pego numa situação socialmente embaraçosa, como o que é o caso de Milton Ribeiro. O que acontece? Ele é afastado das atividades voluntárias da igreja e ele também é afastado das atividades do pão e do vinho na própria igreja. E por quê? Porque a igreja entende, o segmento evangélico entende que tem de haver uma punição para o ato, e isso vem com a prisão. Então, no entendimento de Sóstenes Cavalcante, do ponto de vista prático, para falar com esse segmento, Bolsonaro fez o que tinha que fazer, porque ele afastou lá atrás e aí vem a costura política, gente, que tem muito a ver com o que a gente com o que a gente tem escutado sair do próprio presidente Jair Bolsonaro. O que ele diz? Há um abalo político? Dá para saber a extensão desse abalo político? Ainda não. Abalo político porque a gente está em ano eleitoral. Mas, em 4 meses, afastar, investigar e punir é resultado de que é um governo diferente dos outros. Então, a gente vê como dentro da bancada evangélica já está ecoando esse discurso. Foi a mesma coisa que me disse Marcos Feliciano, deputado também que foi muito vocal pela saída de Milton Ribeiro. Ele diz, como a investigação começou a partir do relatório da CGU, que é um órgão do governo, o prosseguimento das investigações apenas reforça a convicção dos evangélicos que o governo Bolsonaro é honesto. Dani. Ô, Renata, deixa eu trazer os nossos colegas para cá, o Yuri Pita e o Leandro Rezende, para a gente falar um pouco sobre esse mega abalo nos dois dos grandes pilares do bolsonarismo, né? Yuri também falou com gente da Frente Evangélica, também estava apurando ali sobre como o governo pretende reagir a isso. Quero te ouvir um pouco, Yuri. Qual é a chance, né, de desgastar esse elo entre Bolsonaro e esses setores da Igreja Evangélica que ruidosamente defendem o presidente? Eu não falo ruidosamente numa chave negativa, é um adjetivo apenas para eles são loquazes, né, nessa defesa que fazem do governo Jair Bolsonaro. E aí, o governo está preocupado? Olha, Dani, o que eu ouvi, né, em relação especificamente a essa questão da relação do governo com os evangélicos, de uma forma mais genérica, é justamente essa preocupação em não ter uma generalização, mas claro que há um desgaste de imagem, mas evitar que isso afete os evangélicos como um todo, que isso estigmatize, perdão aqui da palavra, esse segmento social por causa desses escândalos. Agora, uma das estratégias de defesa tem sido justamente de apontar uma atuação de dentro do próprio governo, e aí toda essa apuração que a Renata Agostini traz em relação à CGU é fundamental, né, para entender esse tipo de argumentação, dizer que o governo teria atuado de forma diferente ao saber do caso do que teria ocorrido, por exemplo, em relação ao governo anterior dos governos do PT. É claro que, para o discurso da disputa direta entre ambos, a questão da corrupção é uma arma central no discurso de Bolsonaro para fazer aumentar a rejeição do ex-presidente Lula e do PT como um todo.
E, diante desse caso, isso acaba naturalmente perdendo alguma força, porque seria aquela história do roto falando do esfarrapado. Mesmo que se tente falar, não, aqui a gente age de forma diferente, mas fato é que fica essa mácula de não poder mais se dizer um governo sem corrupção. E vale a gente lembrar, o próprio presidente Jair Bolsonaro foi adaptando esse discurso de governo sem corrupção ao longo dos últimos meses, justamente quando veio à tona, veio a público, por trabalho da imprensa, esse caso no MEC. Ô, Leandro, você também falou com aliados do presidente Jair Bolsonaro na política, né? E ele deu uma frase muito reveladora para você. Deixa eu ver por onde você vai puxar. Se eu não puder, você me manda assim, ó, tipo, fica quieta, Daniela, no nosso grupo. Mas eu acho que vale a pena a gente confrontar com os dados da realidade. Vamos ver. Não, podemos ir por essa frase, né? Você está falando, eu acho que é da frase do líder Carlos Portinho, que eu mandei no nosso grupo aqui, né? Ele falou ali que era preciso comprovar ainda que o ministro Milton Ribeiro, de fato, disse que recebeu os pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro, né? Foi o que disse o Carlos Portinho, dentro de um raciocínio que ele estava ali construindo de que as instituições estão funcionando e que a investigação precisa ainda avançar para que esse caso não respingue tanto no presidente Jair Bolsonaro. Foi um pouco nesse sentido essa frase dele, mas o que está dado é que o áudio da Folha de São Paulo deixa claro que o ministro recebeu os pastores por pedido do presidente Jair Bolsonaro. O ministro fala isso naquele áudio, ele repete isso para Renata Agostini na entrevista que concedeu e depois repete isso à Polícia Federal, segundo matéria que a gente publicou aqui no site da CNN, quando ele prestou depoimento sobre esse caso. Isso é um dado. O outro caso, né, só para falar um pouco também da questão dos evangélicos, hoje eu conversei com alguns pastores e conversei com deputados também da bancada evangélica, né? Primeiro, existe uma preocupação com o Gilmar Santos. Gilmar Santos Dani, você até tinha mencionado isso, é alguém que inclusive formou lideranças evangélicas. Ele foi professor de algumas lideranças evangélicas importantes. É um pastor que tem atuação destacada, inclusive estava atuando ontem. E aí o restante da preocupação dos evangélicos é não deixar que o apoio que parte desse segmento quer dar ao presidente seja afetado agora.